Olá, gente! Como previsto, segue hoje nossa segunda aula, né, do capítulo 1 de genética. O capítulo 1 de genética não foi encerrado na aula passada e hoje nós iremos ver a parte que fala dos trabalhos de Mendel. Na aula passada, a gente fez uma introduçãozinha sobre genética. Para vocês assistirem essa aula, vocês têm que ter assistido a primeira aula, porque senão não vai compreender. Então, quem estiver assistindo essa aula, se não tiver assistido a primeira, assiste primeiro a primeira, para depois assistir essa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos de Mendel, que Mendel foi uma pessoa bastante importante, né, no meio científico. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele, as pesquisas que ele fez, que foi o pontapé inicial para os estudos em genética, que hoje são bastante importantes. Como vocês podem ver atualmente, né, em jornais, se fala muito em sequenciamento do vírus, do coronavírus, eles estão sequenciando o genoma do coronavírus para produzir a vacina. Então, os avanços de Mendel, os descobrimentos de Mendel, fizeram com que os avanços em genética, né, começassem a dar o pontapé inicial. Então, só para relembrar aqui o que a gente viu na aula passada, tá? A gente viu na aula passada que quando um ser vivo ele vai ser gerado, o gameta masculino, né, o espermatozoide, se une com o gameta feminino. Esses gametas têm metade dos cromossomos das nossas células normais. Por quê? Porque quando eles vão se juntar, vai haver a fecundação e vai formar um indivíduo, né, com a quantidade de cromossomos do pai e da mãe formados. A partir dessa célula vão acontecer várias mitoses que vão dar origem ao indivíduo, tá? Então a gente viu isso aqui na aula passada. Vimos também que o loco em um cromossomo é o local ocupado por um gene. Então o cromossomo ele tem vários genes, o local onde o gene está é chamado de loco. E que em dois cromossomos homólogos, ou seja, dois cromossomos que estão em pares, quando um gene ocupa o mesmo lugar de outro gene nesse par de cromossomo, a gente chama ele de genes alelos. Genes alelos são aqueles genes que têm que estão em cromossomos homólogos, mas que estão no mesmo lugar, ocupando o mesmo loco. Aí a gente viu isso também na aula passada. Vimos também na aula passada o que seria homozigoto e heterozigoto. Então, quando eu tenho um gene, né, num cromossomo que ele é homozigoto, significa dizer que eles são iguais. Então, aqui nós temos dois genes homozigotos, aqui nós temos dois genes homozigotos, e aqui nós temos dois genes diferentes. Quando os genes são diferentes, né, quando o alelo é diferente, tanto faz, a gente chama esse indivíduo de indivíduo heterozigoto. Hétero de diferente, homo de igual. Homozigoto, heterozigoto. Vimos também na aula passada a diferença de gene dominante para gene recessivo. Então, gene, para quem não lembra, é um localzinho, né, lá, é um fragmento do nosso DNA que contém algum tipo de informação. Quando esse gene ele tem uma expressividade maior, ou seja, quando ele sempre está presente, ele vai ter uma dominância sobre o outro gene, caso ele seja recessivo. Ou seja, gene dominante é aquele que sempre que está presente, ele se manifesta. Ele sempre é indicado por uma letra maiúscula. E o gene recessivo, ele é indicado por uma letra minúscula e ele só se manifesta quando o dominante não está presente. Vocês vão entender melhor isso quando a gente estiver estudando um pouquinho mais na frente sobre o que Mendel descobriu. Então, o gene dominante é aquele que sempre se sobrepõe sobre o gene recessivo. A característica recessiva, ela só aparece se não tiver a característica dominante junto com ela. Ok? Então, como a gente vai falar de Mendel, vamos ver também um pouquinho, né, de quem é Mendel, o que foi que ele fez, que é um cientista bem importante. Gregor Mendel nasceu em 1822 na Áustria. Desde criança, ele observava e estudava a reprodução de plantas. Aos 21 anos, ele entrou para um mosteiro.
Em 1943, ele tornou-se professor de Ciências Naturais e iniciou uma série de estudos sobre a reprodução das ervilhas. Depois de vários anos de estudos, Mendel propôs que a existência de características como a cor das flores é devida a uma existência de um par de unidades de elementos de hereditariedade que agora são conhecidos como genes. Antigamente, quando ele descobriu isso aqui, a palavra gene não era conhecida. Ele dizia que um par de fatores determinavam a característica, mas esses fatores eles só ficaram conhecidos como genes mais na frente. E também, Gene descobriu que as características hereditárias são herdadas segundo regras bem definidas e propôs uma explicação para a existência dessas regras, confirmadas somente depois da sua morte. Então, ele fez vários experimentos que vocês vão ver, e essas regras elas foram confirmadas após a morte dele, porque fizeram-se outros testes, que a gente vai ver, genéticos, e viram que essas heranças elas sempre aconteciam da mesma forma. Uma característica era passada para os seus descendentes na mesma proporção, sempre, das características que Mendel observou em uma plantinha que ele estudou, tá? Então, esse aí é o Gregor Mendel, né, bem conhecido no meio da ciência, agora conhecido de vocês. Ele foi o que deu pontapé nos estudos de genética. E o que foi que Mendel estudou? Eu falei para vocês que ele era bem curioso e estudava muito plantas. Qual foi a planta que ele escolheu para ele trabalhar? As ervilhas. Então, ele pegou as ervilhas, a planta da ervilha, e estudou a estrutura da semente, se ela era lisa ou rugosa, a cor da semente, se era amarela ou verde, as pétalas, se era púrpura ou branca, a forma da vagem, se era lisa ou ondulada, a cor da vagem imatura, se era verde ou amarela, a posição da flor, se era axial, se a flor aparecia em várias partes da planta, ou terminal, só aparecia aqui na parte de cima, né, nas pontinhas da planta, e se a planta era alta ou baixa. Então, dentre as características das ervilhas, ele observou essas características aqui, ele fez experimentos e estudou como é que essas características passavam de uma planta para outra. Essas características elas eram passadas de uma planta para outra, mas ainda não se tinha o conhecimento de gene. Ele sabia que alguma coisa transferia as características de uma planta para outra, ou seja, da mãe para os filhos, mas ele não sabia realmente o que é que acontecia. Então, ele começou os estudos, esses estudos eles foram aprimorando. Depois que ele morreu, é que ficou conhecida mesmo essa pesquisa que ele fez e que realmente a pesquisa dele tinha embasamento, tá? Então, vamos lá. Por que Mendel escolheu ervilhas? Porque a ervilha ela é de fácil cultivo, o ciclo reprodutivo dela é curto, ou seja, ele podia fazer o cruzamento de plantas que geravam descendentes, né, que geravam filhotes de plantas rapidamente, o ciclo é curto. Produz muitas sementes, ou seja, a ervilha produz muitos descendentes que dava para ele ver, ter um embasamento maior em cima desse estudo dele. Possui uma grande variedade, então as ervilhas podiam ter semente lisa, semente rugosa, podia ser verde, podia ser amarela, então a grande variedade dessas sementes, né, das ervilhas, proporcionou que ele estudasse as ervilhas. Apresentavam muitas características visíveis a olho nu, né, como eu acabei de falar, e apresentavam partes masculinas e femininas no mesmo pé, permitindo a autofecundação. Então a ervilha, a flor da ervilha, que vocês podem ver aqui em cima, ela apresenta tanto o órgão masculino como o feminino na mesma flor. Então, para ele reproduzir essa flor, ele poderia fazer uma autofecundação. Ele mesmo fecundava, pegava lá o pólen, fecundava a florzinha numa flor só, pegava a parte masculina e feminina daquela mesma flor e ele mesmo fazia uma autofecundação para ver essa descendência como é que ia ser. E eu vou mostrar para vocês mais na frente como foi que ele fez isso, tá? Então, Mendel começou a pensar. Uma planta tinha semente amarela porque possui um fator responsável por essa cor. O mesmo ocorreria com a planta de semente verde. Só que mais tarde é que foi descobrir que esse fator que ele falava eram genes. Ele dizia, oxi, uma planta amarela vai gerar descendentes amarelos, vai gerar plantas amarelas. Então, tem alguma coisa nessa planta
que faz com que ela gere plantas amarelas. Tem alguma coisa na planta verde que ela gere plantas da mesma cor que ela, verde. E se eu misturar o verde com o amarelo, o que é que poderia acontecer? Então, Mendel começou a fazer essas perguntas, a se fazer essas perguntas e começou a fazer os experimentos dele. Só que ele chamava esses genes de fatores. Ele disse que tinha alguma coisa que produzia isso, mas ele não sabia o que era. Ok? Então, o que foi que Mendel fez? Ele pegou duas sementes, né, duas ervilhas amarelas. E essas ervilhas amarelas, elas tinham um genótipo dominante. Lembrem que a letrinha maiúscula ela é dominante em cima da letrinha minúscula, que é recessiva. E lembre que o genótipo é o gene, é um conjunto de genes de um organismo. Então, ele pegou uma plantinha amarela, uma ervilha amarela, com outra ervilha amarela, que elas tinham genes dominantes, vezão, 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 e ela cruzou essas duas plantas de ervilha. Se essa ervilha é amarela e essa ervilha é amarela, e ambas são dominantes, lembre que quando a característica dominante está presente, a recessiva não aparece, ela ia gerar todos os descendentes amarelos. E foi isso que aconteceu. Essa plantinha, ela vai gerar gametas. Lembram que esses genes, eles vão passar para os gametas de uma única forma, né? Um só cromossomo que vai para os gametas levando esse gene. Então, aqui, essa ervilha, ela tem os genes vezão, vezão dominante. Quando for gerado os gametas dessa plantinha, vão genes dominantes para cá. E dessa outra plantinha, vão gerar gametas dominantes também. Então, o que é que acontece? Quando a plantinha dominante amarela cruza com outra plantinha dominante amarela, só vai gerar gametas dominantes, porque eles são dominantes. E esses gametas aqui, quando, né, se juntam, formam um indivíduo com o gameta masculino e o gameta feminino dominante. Ou seja, se a característica dominante prevalece sobre a característica recessiva e essas ervilhas elas eram amarelas, elas tinham que gerar descendentes amarelos. Então, a proporção genotípica aqui do cruzamento dele, ele pegou 100% de plantas amarelas com genótipo VV, genótipo dominante. E ele gerou descendentes 100% com genótipo VV e todos os descendentes foram amarelos. Foi o que ele havia pensado. A mesma coisa ele fez com a ervilha verde. Então, ele pegou duas ervilhas verdes que têm genes recessivos, Vzinho, Vzinho versus Vzinho, Vzinho, e fez o cruzamento dessas duas ervilhas verdes. A ervilha verde, Vzinho, Vzinho, gera gametas Vzinho, e a ervilha verde, a outra também Vzinho, Vzinho, gera gametas Vzinho. Quando esses dois gametas se juntam na fecundação, vai gerar um indivíduo Vzinho, Vzinho, recessivo, da cor dos pais. Então, essa proporção que ele teve foi a mesma proporção do cruzamento da ervilha amarela. 100% foram iguais aos pais e 100% foram verdes. Só que o que ele fez? Ele agora queria saber se ele pegasse uma amarela e uma verde, como é que esses descendentes eles iam proceder, né? Como é que seriam os filhotes dessa planta amarela com a verde. Então, ele pegou uma ervilha amarela, que era dominante, vezão, vezão, o gene dela é dominante, e ele pegou uma ervilha verde com gene recessivo, vezinho, vezinho. O que é que aconteceu após isso aqui? Essa ervilha, vezão, vezão, ela vai gerar todos os gametas vezão, certo? Então, todas as células sexuais, todos os gametas que essa característica vai gerar para os descendentes, vai ser vezão. E essa ervilha verde, que é recessiva, né, Vzinho, Vzinho, vocês podem observar que o V está minúsculo, vai gerar gametas Vzinho, ou seja, gametas recessivos. Então, agora o que foi que ele pensou? Então, se eu cruzar um dominante com um recessivo, se eu misturar uma planta amarela com a verde, o que é que pode acontecer? Então, o que foi que ele fez? Ele cruzou a planta amarela com a verde e ele observou que as plantas todas nasceram amarelas, desculpa. Por que que ele percebeu isso? Ao cruzar essa ervilha com essa ervilha, ele percebeu que todas as flores, todas as plantas que nasceram, elas tinham ervilhas amarelas, porque o amarelo é dominante sobre o verde, o gene é dominante.
Então, quando eu tenho gametas dominante mais gameta recessivo, digamos que aqui seja o óvulo e o espermatozoide, se fosse num indivíduo humano, né? Quando esses dois se juntam, essa característica vem e essa característica vem. Só que como essa é dominante em relação a essa, a característica dominante sempre prevalece. Por isso que todas as ervilhas nasceram amarelas, porque amarelo é um gene dominante em relação ao recessivo. Então, na primeira geração, todas as ervilhas nasceram amarelas, porque o gene amarelo é dominante. Aí ele, e o que foi que aconteceu com as ervilhas verdes? Por que não apareceu nenhuma verde? Aí ele fez outro experimento. Ele pegou essa ervilha que nasceu desse cruzamento, da amarela com a verde, nasceu essa ervilha, que ela é heterozigota. Por que heterozigota? Porque os genes são diferentes, tem um dominante e um recessivo aqui, ó. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou essa planta e fez uma autofecundação. Ela botou essa planta para cruzar com ela mesma, para ver se iam aparecer ervilhas verdes, ou se todas as ervilhas seriam amarelas novamente. Então, ele pegou essa plantinha aqui, fez uma autofecundação nela, pegou ela e cruzou com ela mesma, porque eu falei para vocês que a flor da ervilha tem os órgãos masculinos e femininos na mesma flor. Ele fez lá o cruzamento e ele observou o seguinte. Quando ele pegou essas duas, né, e cruzou, ele observa que essa ervilha ela pode produzir gametas dominantes e gametas recessivos. Então, essa planta ela pode ter dominante Vzão e pode ter gameta com dominante Vzinho. E essa mesma planta pode ter gameta dominante Vzão ou gameta recessivo Vzinho. Aí ele cruzou, né, essa mesma planta com ela mesma, para ver o que é que ia acontecer. Então, isso aqui foi o cruzamento 1. Aí, o que é que aconteceu? Ele observou que apareceram o seguinte. Vamos pegar aqui os gametas dessa plantinha e vamos colocar aqui. Ó. Essa plantinha ela produziu gameta Vzão e Vzinho. Vzão e Vzinho. Essa outra planta tem gameta Vzão e Vzinho. Vzão e Vzinho. Aí o que é que pode acontecer? Esse gameta pode se juntar com esse, ou esse gameta pode se juntar com esse. Esse gameta pode se juntar com esse, ou esse gameta pode se juntar com esse. Porque na hora da fertilização, você não escolhe qual espermatozoide vai fecundar com qual óvulo. Então, como essa planta ela é heterozigota, ela tem genes diferentes, um dominante e um recessivo, pode haver o cruzamento do dominante com o dominante, do dominante com o recessivo, com o recessivo, com o recessivo. Então, é uma coisa aleatória. Então, o que foi que ele observou? Que quando havia esse cruzamento depois dessa primeira geração, né, com organismos heterozigotos, poderia acontecer isso aqui. O dominante vir para o dominante fecundar o recessivo e assim sucessivamente. Então, desse cruzamento, ele obteve essas combinações aqui. Esse com esse, né? Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzinho. Então, se a gente observar, Vzão, Vzão, como V é uma característica dominante, essa ervilha aqui ela foi amarela. Vzão, Vzinho, como o Vzão é dominante, essa ervilha aqui também vai ser amarela. Ao cruzar esse Vzinho com esse Vzão, essa ervilha aqui também será amarela, porque o Vzão ele é dominante sobre o Vzinho. E nesse cruzamento aqui, deixa eu botar aqui o pincel, nesse cruzamento aqui dessa com essa, vai gerar esse descendente aqui, que tem genes Vzinho, Vzinho recessivo. Lembre que quando o gene está recessivo e não tem o dominante junto com ele, ele produz uma característica recessiva. E na ervilha, a característica recessiva, ela é a ervilha verde. Né? A amarela é dominante sobre a verde. Só que aqui, quando ele fecundou esse indivíduo com esse, né, que foi gerado da primeira fecundação, que eu mostrei no slide anterior, ele gerou verde. Ou seja, no segundo cruzamento que ele fez da ervilha, no caso ele pegou a amarela com a verde, cruzou, todas foram amarelas. Mas essas amarelas que foram geradas quando ele autocruzou, aí apareceu uma verde. O que foi que ele observou? Que os genótipos, 25% dele era Vzão, Vzinho, 50% dele
50% desses 100% eram Vzão, Vzinho, também amarelo, e 25%, ou seja, uma parte dessas 4 gerou descendentes verdes. E, fenotipicamente, essas 3 aqui são amarelas, porque tem o Vzão dominante sobre o Vzinho, e essa daqui seria verde. O que é que ele chegou a essa conclusão? Que, genotipicamente, nós temos uma dominante homozigota, né, os 2 genes iguais, para 2 dominantes ou heterozigotos, né, Vzão com Vzinho, e ele gerava um homozigoto recessivo. Então, o genótipo foi de 1 para 2 para 1. Já o fenótipo ficou de 3 para 1, ou seja, de cada 4 ervilhas geradas desse autocruzamento, 3 elas eram amarelas e uma verde. Então, quando ele fez essa observação, ele fez vários cruzamentos de outras características da ervilha e ele sempre chegou a essa conclusão, de que quando cruzavam 2 ervilhas da mesma cor, se elas fossem heterozigotas, elas poderiam gerar descendentes de um tipo e de outro. Se esse cruzamento for só entre homozigotos dominantes, sempre vai ser a característica igual à dos pais, porque o gene dominante prevalece em relação ao gene recessivo. Ele fez esse experimento aqui com várias características da ervilha, dessas que eu apresentei para você. E as proporções eram sempre iguais. Sempre a fenotípica era de 3 dominantes para 1 recessivo. 3 para 1. 3 dominantes para 1 recessivo. Então, como eu falei para vocês, Mendel ele não estudou só uma característica da ervilha, ele estudou várias características da ervilha. E sempre que ele fazia o cruzamento de uma característica com outra característica, a mesma característica de outra ervilha, ele via que no cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos, ou seja, aqueles que têm um dominante com um recessivo, sempre a proporção era de 3 dominantes para 1 recessivo. E a partir daí, ele descobriu qual gene era o dominante sobre o recessivo em algumas características da ervilha. Por exemplo, na forma da semente, após fazer esses testes, ele observou que a semente lisa é dominante em relação à rugosa. Na flor, ele observou que a flor púrpura era dominante em relação à branca. Ele observou na forma da vargem que a vargem lisa era dominante em relação à rugosa. Em relação à cor da vargem, a vargem verde era dominante em relação à amarela, a vargem prematura. A posição da flor, ele observou que a posição axial na planta, né, era dominante em relação à terminal. Axial aparecia as flores só nas pontas, né, lá na parte de cima da planta. E ele observou também que a planta alta era dominante sobre a baixa. Então, se tivesse um gene da axial sobre o terminal, sempre essa planta seria com a flor axial. Se tivesse uma vargem lisa, o gene da vargem lisa junto com o gene da vargem rugosa, o que é que aconteceria? Essa vargem ela seria lisa, porque sempre o gene dominante se sobressai sobre o gene recessivo. E os experimentos que ele fez, ela obteve esses resultados aqui. Então, aqui eu vou mostrar para vocês outro tipo de teste que ele fez. Eu tinha mostrado das cores, agora eu vou mostrar da textura da semente. Então, ele pegou 2 sementes, uma recessiva, Rzinho, rugosa, e a outra semente dominante, Rzão. Ambas homozigotas, Rzinho, homozigota, Rzão, homozigota. Homozigota recessiva e homozigota dominante. Ele cruzou essas 2 ervilhas e ela obteve na primeira geração todas as ervilhas Rzinho. Por quê? Porque essa ervilha vai gerar gametas somente Rzinho e essa ervilha vai gerar gametas Rzão. Então, quando o gameta masculino de uma se juntar com o gameta masculino feminino de outra, todos os descendentes eles vão ser do tipo Rzinho e, consequentemente, essas ervilhas elas serão lisas, porque tem a presença do gene dominante aqui, Rzão. Aí, o que é que ele fez? A mesma coisa que ele fez com a cor da ervilha. Ele pegou essa ervilha, autocruzou, né, fez a fecundação com ela mesma, porque elas têm o mesmo órgão sexual na flor
Então, ele fez a autofecundação. E esse indivíduo, ele pode gerar tanto o gameta Rzão como o gameta Rzinho. Os gametas gerados aqui de Rzão com Rzinho pode ser Rzão ou pode ser Rzinho, né? E quando esses gametas vão se combinar aleatoriamente, o masculino com o feminino, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. Então, se esse gameta Rzão de uma planta, a parte feminina, se juntar com o gameta masculino Rzão, vai originar uma planta Rzão, né? Com esse genótipo aqui. Se o Rzão de um gameta se juntar com o Rzinho de outro gameta, vai gerar esse descendente e esse, que também será liso, porque existe a presença do gene dominante Rzão. Mas se o gene recessivo desse aqui, né, se juntar com o desse aqui, ou seja, se esse gameta masculino se juntar com esse feminino e os dois forem Rzinho, vai gerar uma semente Rzinho, que é recessiva. Não tem a presença do dominante aqui. Então, essa ervilha, ela vai ser rugosa. Ele observou, né, também nessa característica aqui, que a proporção fenotípica, ou seja, da cor em relação à textura, a mesma coisa dessa daqui, foi de 3 para 1. 3 indivíduos lisos para um indivíduo rugoso. Foi a mesma proporção das cores, né? Que foram 3 amarelas para uma verde. E genotipicamente, ou seja, o genótipo vai ser de 1 dominante homozigoto para 2 dominantes heterozigotos para 1 recessivo. Então, a proporção genotípica e a proporção fenotípica, genotípica é do tipo de gene, se é dominante ou recessivo. E fenotípica é o que você vê, é a característica da ervilha. Essa característica também foi de 3 para 1, nesse caso, 3 lisas para 1 rugosa. Então, vocês podem observar que os experimentos que ele fazia sempre obtinha o mesmo resultado, de 3 para 1 a proporção fenotípica, né? Então, depois de todos os experimentos que Mendel fez com várias características da ervilha, foi criada a primeira lei de Mendel, que é chamada de lei da segregação de um par de fatores. O que é que ela quer dizer? Que as características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores que mais tarde foi chamado de genes. Que esses fatores se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Ou seja, cada característica que a gente tem, né, ela é determinada por um par de fatores, que são chamados de genes, que esses genes são separados na formação de gametas. E que dependendo da combinação do gameta masculino com o feminino, a gente vai ter um tipo de característica. E que essa característica ela vai ser determinada se esse gene estiver em dominância ou em recessividade. Se o gene estiver em dominante em relação ao recessivo, se o gene dominante estiver presente, mesmo que o recessivo esteja, aquela característica ela vai ser dominante. E se não tiver o gene dominante, só tiver gene recessivo, aquela característica dominante ela não vai ser expressada. A que vai ser expressada vai ser a característica recessiva. E essas características, né, eu estou comentando aqui das plantas, que foi o que Mendel pesquisou, mas no próximo capítulo a gente vai ver algumas características que a gente tem, que são dominantes em relação à recessiva, e vocês podem observar isso na casa de vocês. Aí, depois que Mendel criou a primeira lei, apareceu a segunda lei, né, que é a lei da segregação independente. O que é que ele quis dizer com isso? Que os genes para 2 ou mais características se separam e formam de forma independente e se combinam por acaso. Porque, no princípio, ele começou a estudar uma característica com uma característica. Então, a cor, ele fazia o cruzamento e observava só a cor. Ele fazia o cruzamento e observava a cor da flor. Ele fazia o cruzamento e observava a textura da ervilha. Mas depois, né, quando ele chegou a essas conclusões que o resultado era sempre de 3 para 1, ele começou a fazer experimentos duplos. Ele queria ver a cor da semente e a textura da semente juntos. Ele começou a fazer outros experimentos, né, mais avançados, com 2 características, com 3 características, e ele começou a observar esses cruzamentos. E a partir desses cruzamentos foi criada a segunda lei de Mendel. Que essa segunda lei de Mendel, né, como eu falei para vocês, ele queria testar 2 características em vez de uma. Por exemplo, ele pegou uma ervilha amarela, lisa,
com uma ervilha rugosa verde. Então, ele pegou amarela lisa, 2 características, rugosa verde, 2 características. A amarela, ela é dominante sobre a verde, né? Como vocês lembram. Então, Vzão, Vzão. E a lisa também é dominante em relação à rugosa. Rzão, Rzão. Quando ele cruzava a ervilha amarela lisa com a verde rugosa, todos os descendentes eram amarelos lisos. Por quê? Porque os gametas gerados aqui, eles vão ser sempre dominantes quando se juntam com o recessivo. O gameta daqui é dominante porque ele é homozigoto. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E aqui todos são recessivos. Então, os gametas gerados aqui ou vai ser Vzão com Rzão ou Vzão com Rzão. E aqui não. Vai ser Vzinho com Rzinho e Vzinho com Rzinho. O que é que isso quer dizer? Que todos os descendentes eles vão ter o gameta desse mais o gameta desse, dando Vzão, Vzinho. O gameta desse mais o gameta desse, Rzão, Rzinho. Todos eram amarelos homozigotos, ou desculpa, amarelos heterozigotos, porque são características dominantes. Mas quando ele fazia o autocruzamento dessa ervilha aqui com outra igual a ela, já que eles são heterozigotos, né? Não são os genes dominantes para as duas, o que é que aconteceu? Ele pegou as combinações dessa ervilha, né? Esse V pode se juntar com esse R, esse V pode se juntar com esse R, esse V com esse R, esse V com esse R, e pegou as combinações desta outra aqui, o V com R, o Vzão com Rzinho, o Vzinho com Rzão. E ele montou essa tabela aqui. Aí o que aconteceu? Quando esse gameta se juntava com esse gameta, quando o gameta desse se juntava com esse, sendo que era o V com R, o Vzão com Rzão e o Vzão com Rzão desse, davam a característica. Quando esse Vzão com esse Vzinho se juntava com o Rzão, Rzinho, já dava outra característica. Então, quando ele cruzou 2 características para estudo, ele via que essas características elas continuavam sendo dominantes se o gene fosse dominante, se o gene dominante estivesse presente, e ele continuou observando que se o gene dominante não estivesse presente na combinação dos gametas, esses descendentes eles seriam recessivos. Por exemplo, desse cruzamento que ele fez, ele observou que um ia ser recessivo total. Ou seja, ele não ia ser amarelo, ele ia ser verde, porque não tem um gene dominante para o amarelo. E ele ia ser rugoso, porque ele não apresenta o gene dominante para liso. Então, esse indivíduo aqui seria totalmente homozigoto. Totalmente recessivo. Não tem nenhum gene homozigoto sobre ele. Já os outros, não. Os outros, esse aqui, por exemplo, seria amarelo e liso, amarelo e liso, amarelo e liso, amarelo e liso, porque todos têm gene dominante. Já esse aqui, por exemplo, ele seria amarelo e rugoso, porque para o amarelo ele tem dominância, mas para a característica do rugoso não. Ele só tem recessivo. Então essa daqui seria amarela e rugosa. Ela não seria verde e rugosa, amarela e rugosa. Aqui essa característica seria amarela e lisa. Aqui seria amarela e rugosa também. Por que rugosa? Porque não tem gene dominante para a textura da semente, certo? Aqui, nesse caso, Vzinho, Vzinho, ela seria amarela? Não, ela seria verde, porque não tem o gene dominante amarelo aqui. Então, essa daqui seria verde, mas ela seria rugosa. Por quê? Porque essa semente aqui, desculpa, ela seria lisa, porque essa semente aqui, ela não apresentou-se no estado recessivo. Então, essa segunda lei de Mendel foi só mais para dar um up na primeira, né? A primeira, ele comprovou que a herança acontecia da mesma maneira, 3 dominantes para um recessivo, e com isso ele começou a fazer experimentos observando 2 características, mas eles viram que uma característica da cor não interferia na característica da textura, eram características diferentes. Então a cor se juntava com a cor da outra semente, não interferia no gene da textura. Cada característica ela ia de forma independente para os gametas. Então, aqui, o que ela observou? Essas ervilhas aqui, elas eram amarelas
porque todos estão prevalecendo. O Vzão, né, tem um gene dominante. Essas aqui, elas seriam amarelas, mas elas seriam rugosas, né? Porque tem o Rzinho, não tem o gene dominante do R. Essas aqui, elas seriam verdes e lisas. Verde porque não tem o dominante do amarelo e lisa porque tem o dominante aqui da textura. E essa aqui seria totalmente diferente de todas, dessas aqui. Essa daqui seria verde rugosa. Então, a proporção, quando ele juntava duas características, era de 9 para 3, para 3, para 1. 9 de um tipo, para 3 de outro tipo, para 3 de outro tipo, para 1 de outro tipo. Mas isso aqui a gente vai ver com mais detalhe na aula seguinte, tá certo? Então, a aula de hoje era isso, né? Agora vocês vão ficar com a parte dos exercícios. Esse assunto ele não é tão fácil assim. Se vocês tiverem dúvida, podem assistir a aula novamente. Vocês podem ler o livro. Na descrição do formulário eu vou colocar em quais páginas do livro está esse assunto. Na descrição do formulário eu também vou colocar alguns links, né, de vídeos do YouTube, de animações, para vocês entenderem mais esse assunto de uma forma lúdica, tá? Aí vocês respondem a atividade, respondam direitinho, com calma. Se tiver dúvida, olha a aula de novo, pesquisa no livro, não respondam só por responder. A atividade passada eu observei que muita gente errou um monte de questão, então vocês tenham cuidado na hora de responder, porque essas atividades elas estão sendo contabilizadas, tá? E eu aguardo o retorno de vocês através do exercício. Qualquer dúvida é só falar comigo e até a próxima aula. Bye, bye!